esse curso que a gente vai colocar, os próximos cursos a gente vai estar colocando também dentro dessa plataforma. Tá? Então, fiquem antenados aí que novidades ainda esse ano, né? Em um mês a gente tem essa plataforma disponível para vocês. Então vamos lá, começando um pouquinho para falar prático, né? O ponto do porquê que vocês estão aqui não é porque todo mundo está feliz, porque se vocês estivessem felizes com os resultados, vocês não estariam aqui, estariam nas Bahamas, ou todo mundo estaria ali curtindo as férias, né? Então todo mundo tem um problema aqui. A gente tem um problema normalmente, tá? Os nossos sites, eles não estão rendendo o que poderiam render, tá? Em termos de visitação, em termos de conversão. E aí por isso que a gente tenta aprender um pouco mais sobre SEO. SEO seria o santo graal, vamos dizer assim, uma mina de ouro para muitos profissionais da web, empreendedores da web, que procuram um meio prático, real, né, que você altere o seu site, que agrade o usuário e ao mesmo tempo agrade o Google e traga mais pessoas que virem seus clientes e te deem um pouco mais de dinheiro. Então assim, a gente tem essa garantia de que durante esses 2 dias nós vamos ensinar o caminho das pedras para vocês, tá? Então com certeza vocês vão conseguir melhorar aí o posicionamento, as visitas e as pessoas, tá, que chegam no site de vocês. Então, para entender um pouco de SEO, eu vou dar alguns passos atrás para vocês olharem a visão de uma forma um pouco mais macro. Tá? Então, existe um processo natural, sempre que uma pessoa tem uma vontade de fazer algo na internet, a gente chama isso de processo de conversão. Então, você quer fazer uma ação na internet, seja visitar um site, seja acessar o Facebook, seja bater papo com seu amigo, você tem uma meta, você tem esse objetivo e você quer cumprir ele. No nosso caso aqui, eu vou interpretar principalmente como, se uma pessoa quer comprar algum produto, ele vai no Google, ele vai usar vários termos, várias metodologias para encontrar essa informação e comprar o produto. Ele tem uma tarefa, eu quero aquele produto, não importa o meio, mas ele quer aquele produto. Para a gente vai importar o meio porque nós somos parte desse meio, tá? Então, normalmente, quando uma pessoa chega e ela acha uma página onde ele gostou daquele produto, sei lá, uma batedeira da Arno, né? Ele gostou daquela batedeira da Arno, ele lê o conteúdo, ele pode converter, ele clica ali e compra o produto. Ou ainda, ele chega num site institucional, gostou do serviço daquela empresa e eu mando um formulário de contato. Tá? Isso é considerado uma conversão. A pessoa chegou lá, fez uma ação, ela concluiu o objetivo que ela queria com aquele site. Mas se a gente der uma olhada de uma forma um pouco mais genérica, um pouco mais específica no nosso caso, normalmente os problemas são resolvidos aonde? Você tem um problema, você tem uma dúvida, você recorre a quem? Ao oráculo, né? Vai lá no Google, joga as palavras no Google, o Google resolve, né? Então, o Google seria, digamos assim, um grande sistema, uma grande plataforma, quase um organismo vivo, vamos dizer assim, daqui a alguns anos está para acontecer isso, onde ele elege quais são as páginas mais importantes para um determinado assunto. Então, tua mãe, a tua avó, tua tia, irmã, irmão, tua família, vai no Google com o objetivo, pesquisa aquela informação e encontra um site. Ele fala, beleza, eu acho que nesse site tem essa informação. Ele clica naquele site, lê a informação daquele site e aí sim ele faz o processo de conversão. Então a gente voltou alguns passos, né? Eu sei que muitas pessoas podem acessar de forma direta, o cara pode vir no Facebook, mas pra gente aqui, boa parte dos acessos, né, que a gente pode ter são oriundos do Google ou dos mecanismos de busca. Tá? Mas no final das contas, isso que a gente consegue enxergar não é todo o processo. Tá? Então, quando a gente olha, na verdade, um pouquinho mais a fundo a área, né, de tecnologia, de recuperação de informação, de mecanismos de busca, eles têm um software chamado Spider, Aranha, robô de busca, o nome que você quiser chamar, cada bibliografia traz de um jeito diferente. Mas a gente chama o que esse sistema faz de processo de crawling, ou seja, ele vai simular a ação de usuário, navegando na internet, procurando informação, clicando, né, entre aspas, de link em link. Ele encontra essa informação e vai falando, beleza, esse documento que eu estou aqui, né, ele tem outros documentos relacionados nesse outro endereço. Tá? Então, ele só encontra a informação. Depois disso, o que ele faz? Encontrada a informação, encontrada a página, ele passa para um processo de indexação. Ou seja, ele vai pegar aquele documento e traduzir para o banco de dados dele. Ele vai puxar, entender que uma página fala sobre o pet shop, que a outra página do outro site, sei lá, das Casas Bahia, traz um eletrodoméstico.
qual eletrodoméstico é. Então ele tenta entender tudo que tem de conteúdo naquela página e como toda a web percebe esse site para ele conseguir finalmente ranquear esse site. Então tem um termo, né, a gente tem os termos que aquela página contém e a partir daí esse site vai ranquear para esses termos em específico. Tá? Então esse processo aqui a gente acaba não enxergando muito bem. A gente só vê o Google aqui, joga a palavra, aparece os resultados ali e pronto. Mas existe todo um processo que é muito, muito, muito complexo e que dizem as más línguas e as boas línguas que o Google indexa aí cerca de 4 a 10% da internet como um todo, que existe uma internet muito maior, chamada Deep Web, muito maior por trás, como intranets, sistemas, né, como o próprio Facebook, que o Google não consegue entrar em todo o conteúdo dele, que não são acessíveis ainda. Então, imagina só, se o Google já é muito bom, indexando 4, 10% da internet como um todo, imagina se ele tivesse o conhecimento de tudo. Né? Não ia nem precisar da NSA aí espionando todo mundo. Né? O Google já conseguiria fazer tudo. Mas ele conseguiria ter informação demais e ter um sistema praticamente perfeito, porque ele tem um algoritmo muito complexo, né? Um sistema que lista os resultados. Enfim, dado isso, mais uma vez, a gente volta para o processo. A pessoa fez uma pesquisa, encontrou um site, leu a informação e pum, converteu. Então esse é o percurso do trabalho de SEO. O cara que trabalha com SEO nos dias de hoje tem que estar antenado em todas as partes desse processo. Você não pode estar só antenado em eu tenho que trazer mais visitas, ou eu tenho que pensar só no Google. Atentem para o detalhe que eu falo também que você tem que trabalhar no conteúdo e na conversão. Hoje o profissional de SEO não é aquele mesmo profissional de 2009, quando a gente começou a dar o curso. Não é só mais botar no primeiro lugar do Google. Né? Mas assim, será que deste termo ou dessas palavras virão pessoas que vão gostar do meu conteúdo e comprar ou aceitar a minha empresa ou recomendar a minha empresa? É isso que o trabalho de SEO faz nos dias de hoje. Em cima dessas áreas, só para vocês entenderem como que a gente vai trazer aqui no curso, né? Essa primeira área é muito ligada ao trabalho que o Daniel vai fazer no módulo 3, né? Que são mudanças estruturais no seu site, links, conteúdo, né? Para o Google entender melhor sobre o que se trata a sua página e para ele descobrir todas as suas páginas. Tá? O módulo 3 é o que vai trazer mais completo para você aqui. E o módulo também 4, né, que é o de Link Building, também vai ajudar bastante aqui nesse espaço. Nesse segundo item aqui, o Frank vai trabalhar direto com vocês na concepção de conteúdo, como criar conteúdo nos dias de hoje. Não adianta mais eu pensar, eu sou uma floricultura, eu vou fazer uma página sobre orquídeas e vou ranquear em primeiro lugar. Não é só isso mais. Você tem que entender que tipo de orquídea, qual o tipo do público, como que você vai comunicar. É para mulher ou é para homem? Rosas. Rosas, em alguns casos, são homens que oferecem rosas. Será que você não pode pensar em rosas que os homens compram, usar uma linguagem diferente? Tudo isso influi nos dias de hoje na conversão, em termos, né, quando a gente fala de trazer um usuário e ele comprar de você, ele converter com você. Por fim, né, uma das coisas que a gente não passa 100% ensinar a fazer preço, né, isso, o curso de SEO não é o objetivo, mas a gente, em alguns pontos do curso, se eu não me engano, o Dani e o próprio Frank falam dos tais dos call to actions, né? Seriam ações que vocês têm que ter para o usuário ter a tomada de decisão. Então, numa página como a nossa página do curso, não adiantava falar para vocês, o curso é tanto. Você vai falar, onde eu clico para me inscrever? Esse pensamento simples de vocês é o que a gente tem que ter em todos os sites. Acessei um site institucional, será que a minha página tem facilmente um formulário de contato? Esse é um erro de um prospect, né? Um cara que chamou a gente para conversar, para fazer um trabalho de SEO. E ele me falou que ele estava fazendo um site novo. Eu falei, beleza, deixa eu dar uma olhada nesse site novo. Isso foi essa semana. Deixa eu dar uma olhada no seu site novo. Ele tem lá, é uma advocacia, né? E eu comecei a olhar as páginas internas. Eles falam sobre os serviços que eles fazem lá no escritório de advocacia. E eu bati o olho assim no site. Eu falei, beleza, como que a pessoa entra em contato com você? Aí ele tem um telefone aqui, ó. Era fundo laranja e, pior, o fundo era laranja e o texto estava escrito em cinza. Alguém já tentou botar cinza com laranja? Quase você não vê. Depois testem, peguem o Photoshop, não dá pra ver. Eu falei, beleza. Na primeira visão, eu não achei o telefone aí. O contraste tá ruim. E segundo, onde tem formulário de contato? Cara, entra aqui em contato e tudo mais. Eu falei, por que você não encurta o caminho do cara? Deu sobre o que é aquele assunto, falou, eu só faço causa trabalhista, funciona assim, 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 assado.
coloca o formulário logo embaixo. É uma sacada tão simples, tá? Em e-commerce, uma das jogadas mais simples que tem de otimização para você ter aumento de vendas é: abre a página do seu produto, sem mexer no scroll do mouse, né? Porque normalmente você abre e já vai baixando para achar onde está a informação. Vê o que você enxerga logo de cara. Você consegue enxergar o botão de comprar logo de cara? Não consigo. Então você está tendo uma conversão mais baixa justamente por isso. A gente chama de linha da dobra, né? Então se você posiciona o botão antes da barra de rolagem, você aumenta a chance da pessoa converter. Olha para você ver que coisa boba, que coisa simples, e não importa quantos visitantes você traga. Você faz um trabalho surreal em termos de SEO, aumente em 200%. A taxa de conversão ainda vai ser pequena, porque o cara tem que rolar umas 2 ou 3 vezes e achar o botão comprar, que o contraste dele, o site é todo verde, e ele põe o botão verde porque falaram que o botão verde é bom. O cara nem passa assim, ele vai passando, é mais um elemento do site. Então, tem muito essa questão de contraste e posicionamento de call to action que a gente vai acabar comentando por cima aqui, tá? Então, seria essa tela aqui, a tela do segredo do nosso trabalho, do nosso curso e do trabalho da Mestre, tá? Então, quando a gente vai pensar um trabalho de SEO, a gente não pode parar só até aqui, que é normalmente o que as pessoas fazem, né? Vou trazer visita, mexer no site, pronto, mexer no título e acabou. Não, e o resto? E essa questão do formulário de contato? Será que a pessoa tenta ligar, né? Vê se você consegue fazer aquela ação. Às vezes até em e-commerce a gente recomenda, né? Quando o profissional de SEO começa, clica no botão de comprar. Aí você fala, mas Fábio, eu não posso comprar, não posso gastar no meu cartão, né? A empresa já me paga mal, ainda vou comprar um produto do cliente dela. Não, gera um boleto. Ninguém te obriga a pagar o boleto. Gera um boleto para você ver como é que eu passo. Vê lá, se tem 20 passos para você conseguir gerar o boleto. Normalmente tem e-commerce que é assim, né? Agora coloca o nome da mãe, coloca o nome do seu cachorro, o nome da sua tia. Tá, sua mãe, sua avó, sua tia, estão todos vivos? Estão. Qual que é o CPF delas? Passa o RG. De qual cidade que eles estão? Eles vão pedindo tudo. E aí você pode já indicar, olha, tem muitos passos para a pessoa converter. Às vezes tem campo totalmente desnecessário. Pergunta o nome, RG, CPF, tá. Beleza, onde você mora, e ele pede para você escrever todo o seu endereço. Ele não tem nem integração com os correios, onde você põe o CEP e ele preenche tudo. Esse tipo de coisa simples é o que você pode dar de dica. Isso pode parecer, é coisa de SEO? Não é. Mas vai afetar o seu trabalho do profissional de SEO. Então, se você tem as mesmas 1000 visitas e aumenta a conversão, o cara fica mais satisfeito com o trabalho de SEO. Você fala, olha, a ideia foi minha, foi do time de SEO. Eu identifiquei uma falha na sua conversão e melhorei ela. Então, essa jogada faz com que você tenha mais sucesso. Nem sempre a resposta está em ganhar mais visitas, mas como fazer mais com a mesma quantidade de visitas, tá? Beleza. Então, no objetivo do trabalho, né, de SEO, a gente pode voltar um pouquinho no processo de conversão, que é o último item aí, e vocês têm que guardar, e eu vou reforçar esse módulo, esse primeiro módulo inteirinho, né, que o foco do trabalho do profissional de SEO não é ranking, é conversão. No final das contas, o que te mantém no teu emprego fazendo SEO, o que mantém a sua agência atendendo aquele cliente, é quanto você vende para aquele cara, e não qual o posicionamento que você está. Você pode dar o primeiro lugar, mas o cara vai chegar na sua orelha no dia seguinte e falar, tá, mas não está convertendo tanto, como é que a gente faz para trazer mais venda? E aí você trava, você fala, mas eu te dei posicionamento, o cara vai falar, mas beleza, mesma coisa que eu te dei um cheque sem fundo. Eu te dei o cheque, você acha que tem alguma coisa, na hora que você vai sacar não tem nada. Mesma coisa, você deu o posicionamento para ele, na hora que ele quer ver conversão, dinheiro, não trouxe nada. Então, essa analogia foi boa do cheque sem fundo, eu não tinha usado. Mas a gente pode guardar para as próximas. E aí, sempre guardem que todo site é gerado para fazer conversão. Sempre que você põe um site na internet, ele tem um objetivo. Seja ligar para você, entrar em contato no formulário, comprar o seu produto, vender uma assinatura, tem sempre um objetivo. Tá? Alguns exemplos para quem ainda não entendeu o que seria conversão. Num site como o Ponto Frio ou e-commerce, o botão de comprar, né, é sempre objetivo. Então o cara clica lá, comprar é o objetivo primário do usuário. Num site como o do Globo Esporte, quando eles estão fazendo transmissão ao vivo, né, tem um botãozinho aqui de ouça a narração ou ainda, né, em alguns casos a Globo também já transmite o vídeo por completo, né, você pode assistir o streaming ali do jogo. Então clicou ali, é uma métrica para eles de quantas pessoas estão assistindo e vão escutar a propaganda deles depois, né. Num site de vídeos como o YouTube, ou o próprio Globo, ou o próprio Videolog, toda vez que você clica para assistir um vídeo, é uma métrica para eles. Quantas pessoas estão interagindo com o meu sistema, né? Quantas pessoas estão assistindo vídeos. Ou no antigo site da Mestre, o site novo da Mestre,
quando você tem botões de assine, né, para você fazer assinatura de uma revista, de uma assinatura para conteúdo premium, né, fechado, ou ainda o bom e velho formulário de contato, né? Então, toda vez que uma pessoa clicar aqui no botão de enviar e-mail, isso é considerado uma conversão. E tudo que a gente está falando aqui, pessoal, você pode estar falando, às vezes está pensando, pô, beleza, como eu mostro isso em relatórios? O Frank vai mostrar exatamente para vocês no módulo 5 como fazer o tracking, né? Como pegar essa informação e colocar no Google Analytics, porque é isso que você tem que pôr no relatório. E não só o posicionamento. Pode pôr o posicionamento, eu não vejo problema algum. É mais informação bacana. Mas coloquem as conversões. Dá para fazer e monitorar a conversão de tudo que eu estou falando aqui para vocês. De compra, de clique em vídeo, clique em imagem, clique em áudio, né? Baixar podcast, clique no formulário de contato. Tudo isso pode ser monitorado, tá? Web e marketing digital, a diferença da TV, né, em jornal é que a gente consegue medir 100%. Vamos botar um asterisco aí, né? Antes que o Frank me olhe estranho e fale, não, nem 100%, né? Tem variação, não sei o que e tudo mais. Mas quase 100% das coisas, 99,9% aí, salvo alguns pontos, a gente consegue monitorar. E monitorando essa informação, a gente consegue entregar qual é o valor do ROI, ou seja, qual é o retorno do investimento, quanto ele está investindo em SEO, quanto ele está investindo em link patrocinado, quanto ele está investindo em Facebook Ads, e o quanto converteu esse tipo de ação. Até mesmo e-mail marketing, quanto converteu, porque ele sabe se ele pode investir mais depois. Investir mais depois quer dizer o quê? Melhora o seu salário, melhora a remuneração da agência. Se você não sabe mostrar quantas conversões teve, você não tem aumento de salário. Se o Dani chegar lá, Fábio, beleza, queria um aumento de salário, eu falo para ele, Daniel, me mostra aí que os clientes seus estão felizes. E como que o cliente dele vai estar feliz? Se ele estiver vendo aumento de conversão. Do contrário, ele não fica na agência. Essa é a sacada, esse é o ponto, tá? O que mais? Mais um slide, sempre foca em conversão, né? Conversão. Converter todo mundo hoje aqui. Segundo meu sócio, eu sou pastor da SEO, então converto todo mundo e tal, faz umas jogadinhas assim. E por fim, né, o que seria o que é o tal do SEO, essa sopa de letrinhas, né? A sigla SEO é Search Engine Optimization. Eu acho que a tradução direta já está ultrapassada, foi um termo muito antigo aí que criaram. Nos dias de hoje, né, se você for olhar um pouquinho mais Wikipedia ou outros sites, o SEO acaba sendo um conjunto de estratégias para a gente potencializar um site, né, melhorar um site, para ele ter um melhor desempenho de visitas orgânicas, ou seja, de Google, Bing e Yahoo, que eles venham para o seu site e convertam, tá? Então, eu tenho que aumentar essa quantidade de visitantes de busca orgânica e tem que ser visitantes que convertam. Não adianta nada eu passar de 1.000 para 5.000 usuários, né, ou visitantes, e eu manter o mesmo número absoluto de conversões, nem aumentar, né, a quantidade em si. Então, não dá para a gente esperar que um trabalho de SEO não seja voltado para conversão. Em cima de o que é o resultado orgânico, né, para quem tem ainda um pouquinho de diferença, o mais legal é que às vezes o monitor está um pouquinho desconfigurado e a gente passa quase desapercebido, né, acha que às vezes sua mãe, sua tia, ajudem a configurar o monitor delas, né, para não clicar no link patrocinado. Às vezes o tom fica tão branco aqui desse amarelinho deles aqui, que parece que é resultado orgânico, né? Às vezes você está entrando aqui, eles estão fazendo testes, já vi teste que é só a bordinha marcada de cinza claro, já vi teste que é azul, rosa, um tom um pouquinho mais próximo do branco, desse amarelo aqui, mas os resultados orgânicos são só depois desses resultados patrocinados, às vezes não tem resultado patrocinado aqui em cima, mas eles ficam aqui nessa parte, tá? O Frank vai comentar um pouquinho para vocês também sobre quantidade de cliques que tem em resultados orgânicos versus resultados patrocinados, né, que é essa outra área aqui de cima e da direita, mas a gente trabalha nesse foco aqui. Então esse curso não cobre AdWords, tá? Então às vezes se a pessoa perguntar como que aparece no AdWords, não é o foco desse curso. O curso é estar melhor posicionado nesse espaço aqui nos resultados orgânicos. E aí, para vocês entenderem como é o trabalho, começando um pouquinho mais prático, né? Como é o trabalho de SEO, a gente vai dividir esse curso praticamente, todos os módulos têm isso. A gente tem sempre o briefing, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é, digamos, o entendimento do projeto, então o que vocês vão trabalhar, quais seus objetivos, né? Quase um plano de negócio do projeto. Depois a gente sempre faz planejamento de conteúdo, planejamento de ações de on-page, planejamento de link building, tá? E com base nesse planejamento a gente executa, tá? Então, baseado no planejamento de conteúdo, eu vou criar conteúdo. Baseado no planejamento
do homepage, eu vou implementar as ações de homepage. Baseado no planejamento de link building, eu vou ganhar esses links. Tá? Então, tem toda essa jogada. Por fim, no módulo do front, a gente fala sobre relatório. Então, essas pessoas aí que querem saber também como medir, é importante. E aí vem no último módulo. O que a gente vai falar agora, eu vou ensinar para vocês o que a gente faz no dia a dia. É o famoso briefing, o famoso primeiro contato com o cliente, ou ainda, primeiro contato com o projeto da sua empresa. Às vezes você é um cara interno, né? Você faz SEO para uma organização e é fundamental que você faça esse briefing, que o cliente seja a sua empresa, seja o PO, né? o Product Owner, seja o cara que vai lá te dar informações sobre aquele produto e responder mais detalhes. Então a gente tem uma série de perguntas, se vocês baixarem, não precisa copiar cada um deles não, mas se vocês baixarem o material, o arquivo.zip tem um item ali que chama briefing, né? Tem todas essas perguntas aqui preenchidas, não precisa se preocupar. Então a primeira pergunta que eu faço, quando a gente é chamado por um cliente e tudo mais, eu pergunto, beleza, você já tem um site? Né? É a primeira pergunta, o cara fala, não tem um site. Se ele não tem um site, o que eu vou entender aqui? É que eu vou começar a fazer SEO do zero. Esse é o melhor cenário possível, porque aí a árvore não cresce torta. Né? Depois que já está no ar, você só remenda a árvore. Né? Ela cresce para um lado, né? O site cresce para um lado, você dá uma ajeitadinha, ele tenta aqui de novo, aí vem o programador, tira outra coisa, vira para o outro lado. Né? Então, tem sempre uma jogadinha diferente. Aqui o objetivo é saber se eu vou mexer em algo que já está pronto ou algo que vai ser do zero. Outra pergunta que eu gosto muito de fazer, às vezes a gente está substituindo essa pergunta por outra. Eu pergunto, já trabalhou com link patrocinado ou SEO? Ou ainda, você já trabalhou com marketing digital? Por quê? Se a pessoa nunca trabalhou com marketing digital, vai ser difícil, entre aspas, explicar para ela relatórios. Vai ser bom porque ela não tem vícios, tá? Então você vai colocar os vícios nela, digamos assim, ensinar para ela como é feito. Mas se ela já fez, é bom você perguntar qual foi a experiência dela. Já investi em link patrocinado e tal, estamos diminuindo o investimento em link patrocinado porque está muito caro. A gente escuta muito isso. A gente está procurando vocês porque o investimento de link patrocinado é muito caro e a gente gostaria de diminuir um pouco o investimento e ganhar em termos de orgânico. Tá? Ou ainda, já investi em SEO e a empresa que estava fazendo antes, ou o profissional que estava fazendo antes, não me deu resultado. Aí é a hora que te acende uma luzinha vermelha. Você fala, das duas uma, ou o cara não fez, ou o cara fez e realmente o nicho do cara, o site do cara é muito difícil e não conseguiu dar resultado. Então, a questão do SEO, ou pior, né? O cara fez errado e prejudicou o site do cara. Então você já pega um pepino gigantesco, né? O site já está na lama, você tem que desatolar ele ali. Então, o ponto principal é saber qual a experiência, o sentimento dele, pergunta, né? Deixa ele falar mal do cara de antes, entende, mas pega as essências. O cara não me entregava nenhum relatório e eu precisava disso, já marca ali. Então ele gosta de receber relatório. Ele nunca melhorou o meu posicionamento e tal, você já fica esperto que o cara é daqueles que gosta de posicionamento e não de conversão. Então essas jogadas que você deixa da corda para ele entender. Ele nunca me telefonava, quando eu telefonava para ele não estava disponível, tinha que só mandar e-mail. Então, ou seja, o ponto dele às vezes era o atendimento ao cliente e não algo relacionado a SEO mesmo. Então por aqui você já pega aí as mágoas dele e tudo mais. Bom, mensurou, né, ou mensura as estratégias. Às vezes essa pergunta a gente fala, você tem Google Analytics instalado no seu site? Se sim, poderia compartilhar com a gente, né, antes de começar o projeto, para dar uma olhada, sondar como que está sendo o trabalho. Então isso é importante, por quê? Para você saber, né, com qual software, né, se é o Google Analytics ou se é outro, se você tem conhecimento, sei lá, Omniture, WebTrends, WebStat, ou aquele geralzão do servidor lá seu que mostra só visitas e tudo mais. Independente disso, meu ponto é saber se você vai ter dados antigos, né, e se você vai conseguir interpretar esses dados, tá? Tanto nessa questão de mensurar a estratégia quanto do software. Importante é saber se eu vou ter o histórico, se quando eu começar a fazer o trabalho de SEO eu vou poder comparar com algo, tá? Então se eu não puder comparar com algo, eu nunca tive Google Analytics, pode ser aquele negócio, você faz trabalho e cresce, mas você nunca vai saber o que rolou no ano anterior. Então você tem que esperar 12 meses para ver se tem alguma sazonalidade, né? Se aquele mês é melhor do que todos os outros meses, se realmente cai no final do ano. Então, esse é o ponto principal aí que a gente tem que saber das ferramentas. Quem desenvolve seu site?
Se você for uma agência como a gente era antigamente, só de SEO e você não desenvolve site, aqui é onde 80% eu diria dos projetos de SEO esbarram, na implementação. Você pode fazer o melhor documento possível, você pode ter as melhores ideias possíveis, mas se o TI não implementa, você é um nada, você é um zero à esquerda. Você vai ser cobrado por algo que você não tem controle. Tá? Então, é muito importante você perguntar, se você não for desenvolver o site, perguntar quem vai fazer. Ah, tem o pessoal de TI aqui dentro da empresa para fazer. Já liga uma luz vermelha, porque normalmente o TI está ocupado com todas as outras implementações menos de SEO. Você pode mandar, a gente tem um cliente, eu prefiro não comentar, tem um cliente que a gente está mandando documentação, e até o Frank me posicionou, eles falaram que é março do ano que vem que eles vão começar a fazer? Maio? Quase isso pra frente, tipo. Então tem coisa que foi, digamos assim, discriminada esse ano e que TI dá previsão de no mínimo 6 a 8 meses para começar a implementar. Então assim, 6 a 8 meses, eles já chutaram a gente de lá. O contrato de SEO não vai sobreviver. Sobrevive porque a gente tem um histórico, já está nesse cliente há muito tempo e tudo mais. Eles sabem da importância. Tiveram outras implementações que eles realizaram, poucas, mas né. Até ontem um analista até comentou comigo que ele mostrou lá na reunião que a gente tinha feito 45 documentações só um page, e só 8 haviam sido implementadas. Imagina se eles tivessem implementado todo o resto, o quanto teria crescido, né, o site. Então assim, segue o alerta aí do TI. E se for desenvolvimento fora, eu tenho uma agência que desenvolve para mim, pode acender outra luz. Dos dois casos acende luz, tá? Então esse é o problema. Por quê? Em agência vai ser caro. Você vai passar uma implementação, vai custar X horas e vai aumentar o investimento da empresa. Então a empresa passa não só a investir em SEO, mas também nas implementações de SEO. Então teve caso de cliente nosso, onde ele chegou, a gente pediu uma alteração lá, a empresa orçou em R$14.000 a implementação. Era tipo absurdo, sabe aqueles valores que você, quando é profissional, você chuta lá em cima para o cara não fechar, e se fechar é muito lucro, mas é muito, que você vai viajar com a família e tudo mais. Então, foi essa a ideia. Nesse momento a gente teve que abortar, né, a implementação e fazer anos depois, que aí ficou mais barato. Eles já tinham desenvolvido por causa de outro cliente, a solução ficou mais barata. Mas cuidado. O caso ideal é quando você está na agência que está fazendo o site. Tá? Então, se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo, há 5 anos atrás, quando eu abri a Mestre, faça sites. Não deixe os outros fazerem por você. Por quê? Você vai, conversa com o seu profissional, ele já entende a importância do SEO e você já consegue essas implementações de forma mais prática. Se você não consegue, arruma um parceiro muito bom, tá? Se você não faz o site, para ele priorizar as suas alterações. Mas em ambos os 3 casos, você desenvolvendo, tendo TI ou tendo uma outra agência, vai ser problemático a questão de implementação. Em cima ainda disso, né, se for na TI ou se for com a agência, qual o seu relacionamento com eles, ou qual o relacionamento de quem te contratou com eles? É bom? Eles normalmente implementam o que você manda, ou é demorado? Às vezes você pode negar um trabalho, e eu recomendo isso, negar às vezes alguns trabalhos, onde o TI não consiga implementar. Pergunta, se eu mandar tal implementação, o TI faz em quantos dias? Aí você fala, o cara fala, vai demorar uns 3 meses que a gente está atolado. Nem pega o projeto. Pode te dar grana, mas o cara vai cancelar no primeiro momento que ele tiver. Por quê? Porque você nunca vai conseguir implementar as suas coisas. E quando implementar, vai ser devagar. Tá? Vai uma, depois de 6 meses vai outra, depois de 6 meses vai outra, e por aí segue. Então cuidado com projetos onde você não tenha uma prioridade muito grande. Tá? Bem, cuidado mesmo. Em cima de entendimento do mercado, eu também pergunto na primeira reunião com um cliente ou com um projeto, o que a empresa vende? Não é o que eu entendi do site que vende. Faz essa pergunta para você ver. Tá? Você chega para o cara e fala, o que a sua empresa vende? Com certeza vai vender outra coisa que não está no site. Com certeza, garanto para você. Não, porque a gente vende isso, aquilo. Você fala, mas eu não vi isso no site. É que nosso site está meio desatualizado, a gente vai pôr, mas ele espera que você ranqueie em primeiro lugar, vamos dizer assim, e venda muito com aquele assunto. Ele não tem nem a página, mas ele espera que você venda bastante. Tá? Então, essa pergunta serve para você realmente entender o que o dono ou o dono do projeto, né, ele entende como venda, como KPI, né, como índice, como indicador de desempenho para você. Ele fala, vendemos ou oferecemos isso. Se você, ou seja, entende da seguinte forma, se eu aumentar isso aí que ele está falando, eu tenho sucesso. Tá? E aí tem a pergunta, se porventura a empresa for
no mundo físico, né? Ele é, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, ou uma loja qualquer que tenha um endereço físico, que ele oferece os produtos de forma física e no online, pergunta para ele, tem alguma diferença do seu estoque da loja pro estoque, né, ou pros produtos que estão, pro inventário que está lá no site? Às vezes tem. A gente é lá de Itajubá, para quem não conhece, né, bem sul ali de Minas, e uma vez eu fui conversar com uma empresa lá, que eles tinham um site, e eu perguntei exatamente isso para eles, o que vocês têm aqui, tem no site? Ele falou, não, a parte cama, mesa e banho a gente não tem no site ainda, porque é um fornecedor pequeno, a gente não pode oferecer em volume muito grande e tudo mais, etc. Então, essa jogada que você tem que perguntar aqui é para você também visualizar e falar para ele, mas vocês vão oferecer no futuro? Porque aí você já tem que começar a pensar em SEO agora, pensar nas páginas, no conteúdo, onde ele vai ficar organizado no site e tudo mais. Tá? Pergunta também quem são os concorrentes. Não vai já no Google, somente no Google, pesquisa um termo e pega o top 10 lá e são os concorrentes. Não, pergunta quem que é a pedra no sapato. Quem que o cara tem ódio mortal, né? Vai lá, fala, João, quem são os seus concorrentes? Ele fala, tem o Joaquim ali da padaria da esquina, eu não gosto dele, cara. Ele tem um site, tá melhor posicionado que o meu. Ele vai ficar chorando as pitangas pra você. Vai ficar falando mal do cara e tudo mais, entende. Mas ele também, às vezes, tem aquela questão, cara, eu sei que ele não tem mais pessoas reais ou produtos que a gente, mas ele está melhor posicionado. Ou ainda, o nosso site é muito melhor, deveria estar aparecendo na frente do dele. Né? Ele faz um trabalho, eu ouvi falar que ele faz um trabalho de SEO com o seu concorrente, você tem que fazer melhor. Já tem casos desse tipo. Então, tenta perguntar para ele, tenta listar uns 2, 3, 4, 5 concorrentes, até 5 concorrentes que ele mira. Às vezes é para você se inspirar no que ele gosta, né? Então às vezes ele olha e fala, esse cara aqui ele tem como concorrente, mas ele faz um trabalho muito bom. Às vezes vale perguntar também em qual site ele se inspira lá fora, nos Estados Unidos ou Europa, para você também visualizar o que ele tem como inspiração, como ídolo dele, né, na web. Isso é bacana também de saber. Outra pergunta, se você vende produtos ou serviços, né, de forma online, pergunta qual o ticket médio. O ticket médio nada mais é do que o valor médio por transação, vamos dizer assim, ou por serviços. Então, sei lá, na Mestre, qual o ticket médio de uma consultoria de SEO? Aí a gente fala o valor lá para você ter uma noção de qual o valor total aí em cima do que você pode trazer de retorno para o cara. Então, num ponto frio eu consigo abrir lá o relatório do Analytics dele e ver essa informação logo de cara. Eu consigo falar, somando todos os produtos, toda a receita gerada, dividindo um pelo outro, eu consigo saber qual o valor médio por transação, né? Digamos, por produto. Isso me ajuda a ter um norte de o quanto que eu tenho que aumentar para aumentar o faturamento do cara. Tá? E qual a forma de compra? Pergunta também se vai ser um ativo tangível, ou seja, né, um copinho como esse, um caderno, um aparelho, um eletrodoméstico, ou se é um produto digital. Por quê? Porque normalmente o produto tangível, né, o objeto, ele passa por correios, ele demora para chegar, tem casos que você compra da China, demora 32 anos para chegar, você até esquece, né? Chega lá, tá preso na alfândega, aí você desencana, faz outra compra, chega outras coisas, chega faltando, ou não era aquilo que você... Né? Tem gente que compra as coisas da China, faz uma compra por semana, porque aí depois de 32 anos, vamos dizer assim, um mês, 40 dias, começa a chegar as coisas e você já até esqueceu do que você comprou. Você fala, nossa, que da hora, realmente eu queria isso, né? Então eu já vi jogadas como essa, cuidado, isso vicia, tá? Já fiz um pouquinho, mas faltou alguns produtos na compra e os caras devolveram, aí eu falei, não, deixa pra lá, vou comprar aqui mesmo. Mas tipo, capinho de iPhone, capinha, essas coisas é super legal de fazer, View Extreme aí para a vitória. Enfim, mas pense nessa questão do ativo, por quê? Porque a pessoa pode ir no Reclame Aqui, a pessoa pode ir no Twitter, a pessoa pode ir no Facebook e descer o pau na empresa. Ele pode criar uma página falando mal da empresa. Quantos de vocês já viram exemplos como esse, né? De botar vídeo no YouTube, o amigo já levantou a mãozinha aí, tipo, já viu vídeo no YouTube, tem publicação no Reclame Aqui, e esses resultados te atrapalham no posicionamento. Muitas empresas procuram a gente para limpar os resultados de busca, porque tá lá, digita o nome da empresa, segundo lugar eu Reclame Aqui. Isso arrebenta com a reputação da marca. Tá? Então, cuidado com isso, né? Eu sei que não é uma interferência nossa, mas liga a luzinha. Se é objeto tangível, tem que monitorar. Reclame Aqui, esses canais, tem vários outros de reclamação que surgiram depois, tem que ficar de olho. Tá? E quem compra? Pergunta para a pessoa, quem é o teu público? Quem compra efetivamente?
Se o cara tiver um ERP, ele consegue tirar para você esse relatório. Ele fala, é de tal faixa etária, é homem, mulher, mora em qual estado, ele consegue te dar essa informação. Isso é importante para você saber se o público está concentrado em uma região, se ele está espalhado em todo o Brasil. E até mesmo, às vezes, a gente pergunta qual a área de atuação da empresa. Porque às vezes você tem uma brilhante ideia. Vai lá, o Cadu, vou dar um exemplo do Cadu ali. Ele faz ele filma eventos, cursos, transmite eventos e tudo mais. Pergunto para ele, Cadu, você gravaria aqui em Manaus? Ele fala, atendemos toda a região do Brasil toda, Fábio. Agora, você grava na Argentina? Se pagar passagem, tá valendo. Então, eu consigo pensar em termos de SEO para alguns países ou algumas cidades estratégicas, colocar ele. Agora, se ele fala, não, Fábio, eu só vou onde eu consigo chegar de carro. Às vezes, o atendimento dele, ele não gosta de viajar, ele tem medo, fobia de avião, coisa assim, sei lá. E ele mora em São José, né, Cadu? São José ali, então ele consegue vir em São Paulo, Campinas, Santos, ali até em Itajubá ele consegue chegar mais rápido que São Paulo. Pô, todas essas cidades próximas ele consegue fazer. Rio já começa a ser mais difícil, ele tem que pegar o carro. Então ele fala, beleza, minha área de atuação vai até o Rio, mas já para BH, para cima, eu já não atendo não vou para lá. Então, isso eu preciso saber, a região geográfica que ele atua, para a gente poder fazer um trabalho de SEO. Um exemplo prático para vocês também é da Juliana Flores, que a gente atende. Eles têm, bem no começo, eles tinham poucas parcerias com cidades, né? O modelo de negócio de floricultura online é assim, tá até no livro, então não tem problema eu falar. Eles subcontratam floriculturas em cidades menores. Então não é que eles tenham presença física lá, Juliana Flores, em todas as cidades do Brasil. Mas ele tem um parceiro local que ele liga e faz o pedido da forma dele. Então a pessoa compra online, eu falo, quero entregar em BH. Ele tem um parceiro em BH que vai fazer aquele produto, né, normalmente. Algumas capitais eles têm presença mesmo, mas normalmente é um parceiro. Ele pega aquele parceiro e entrega o produto lá local. Então ele fala que ele tem atuação completa, mas ele não tem uma base física nessas cidades, tá? Mas você pode fazer uma página, por exemplo, como Flores Online em Belo Horizonte. Por quê? Porque ele entrega em Belo Horizonte, tá? Então essa é uma jogada bacana aí. E planos futuros da empresa? Sempre pergunte. Faça esse briefing, né? Se quiser anotar uma coisa que não está aqui, mas faça esse briefing a cada 6 meses. Porque isso aqui muda, principalmente na web. 6 em 6 meses já inventaram tudo, né? Acho que 6 meses atrás a gente não tinha nem vídeo no Instagram. Hoje em dia é febre, né? Se a gente falar que 3, 4, 5 anos atrás a gente nem tinha Facebook no Brasil, vamos dizer assim, né? Presente no Brasil, todo mundo usava Orkut, né? Mudou totalmente. Se a gente falar que há 2 anos e meio, mais ou menos atrás, 2 anos, a gente não tinha o Google Plus, e pode ser que daqui uns 3 anos a gente olhe e fale, morreu o Facebook e tal, o Google Plus, ou morreu o Google Plus, mais uma iniciativa do Google morreu, perdeu o Facebook. Enfim, quantos de vocês viram o MySpace sumir do mapa? Quantas pessoas fizeram um site dentro do MySpace, né, e perderam tudo isso? Então, pergunta os planos da empresa para saber se é longo o projeto, né? Saber para que lado ela quer ir. Às vezes ele fala, hoje eu ofereço, Fábio, se me perguntar, Fábio, qual que é o plano futuro da Mestre? Beleza, o plano futuro são os cursos presenciais, curso de SEO tradicional presencial. Vou fazer o curso online, que é o que o pessoal está vendo agora, né, ali gravando. Tem o curso de e-commerce, vai ter o curso de SEO de e-commerce online. A gente vai ter o de SEO avançado online. Tem vários outros cursos, tem o do Frank, de Google Analytics, também vai ter online. E tem vários outros assuntos, Facebook, AdWords, que a gente quer fazer no ano que vem. Então, eu já penso, nesse momento, se eu fosse profissional de SEO, eu falar, beleza, em algum momento ele vai vir com a história. E aí, fiz o curso de AdWords, vamos botar no ar? E você está totalmente desprotegido. Então é bom você fazer uma pesquisa, pensar no conteúdo, deixar a página ali já engatilhada nos próximos meses, para quando ele chegar eu já ter algo resolvido. Outro ponto fundamental, definição de metas do projeto. É super importante que você pegue o número de visitantes que o site possui, para você ter uma noção de quantas pessoas estão chegando no site naquele dia. E também pergunte para ele quantas conversões em média ele tem por dia. Então, teu e-commerce, quantas vendas mais ou menos tem por dia? Ele vai falar, vem umas 60 pedidos, tem uns 60 pedidos, 70 pedidos, tá? E aí a pergunta que às vezes o cara não sabe responder é, quantas dessas conversões vem de orgânico? Ele fala, eu já não sei, porque eu nunca trabalhei com marketing digital, ou às vezes ele sabe que trabalhou com outra empresa. Você pede acesso ao Analytics para saber por quê. Porque você quer ter um índice agora, qual é o seu ponto de start?
Se ele falar, dá 60, 20 vende orgânico, bacana. Então, se você chegar no mesmo época, no ano que vem, e não for 20, forem 200, você pode mostrar para ele, olha, o seu crescimento foi de tanto. Então, esse começa a ser o mínimo aí para você trabalhar. E também um outro passo importante é, você mesmo pode averiguar aquela ideia do boleto. Vai lá e faz os passos de conversão. Vai lá no site do seu cliente, manda um formulário de contato com o seu celular para o cara ligar. Não fala que você trabalha lá. Vê como que é o atendimento. Às vezes a pessoa liga de mau humor. Oi, tudo bem? Que dá mestre. O que você quer? Não, é que eu queria saber mais coisas. Não tem curso não, a gente não vai ter até o final do ano. Um abraço, tchau. Você já pensa, se você é da própria empresa, você pode pensar da seguinte forma. Olha, o tratamento não está sendo legal. Ele não pegou o meu telefone, meu e-mail, para quando tiver alguma coisa, ele me avisar. Então, acho que o atendimento, a conversão pode não ser realizada porque o atendimento não está bom. Ou seja, o passo para a conversão não está tão bom. Tá? Quanto de dinheiro a busca orgânica produz? Tá? Então, normalmente isso é mais em e-commerce. Então, você pode ver, às vezes, o número de transação. Né? Tem 200 transações. Mas aí chega no ano que vem, continua 200 transações, mas você vendeu produtos mais caros, então a receita deu maior. Então, às vezes também tem que ficar de olho, se você vende vários produtos com preços diferentes, é bom olhar mais o valor de receita do que o número absoluto de transações. Tá? E aí, também sempre pergunta, na segunda, terça-feira, quando vocês forem trabalhar, pergunta qual é a expectativa de vocês, né, da pessoa que te mandou, se você mesmo está se mandando no curso, né? Qual a expectativa aprendendo SEO? Ou vai chegar no cliente e fala, qual a sua expectativa ao contratar uma pessoa de SEO ou uma agência de SEO? Ele vai falar, acho que quero bombar no Google, vender pra caramba e tal. Beleza, anota essa informação. Às vezes ele vai falar, eu quero estar bem posicionado, quero passar o meu concorrente, mas pergunta para você ter por escrito aquilo que o cara está falando. Tá? E aí, baseado em tudo que a gente tem, já dá pra gente sair com algumas ideias na cabeça. Primeiro, vou ter que fazer um site novo ou não, trabalhar num site novo ou não. Será que eu vou ter que conversar com uma agência? Será que eu vou desenvolver interno? Eu já sei mais ou menos o que eu tenho que orientar, vai ser em qual linguagem, vou usar algum CMS, né? Eu vou ter que criar alguma página, vou ter que criar a página, porque aquele cara já falou que ele quer também vender no site novo tais itens, ou o público-alvo dele eu posso começar a especializar para aquele público-alvo, né? Eu vou ter que criar conteúdo, às vezes o cara não tem nenhum blog, o cara chega e fala para você, sou um e-commerce e eu não tenho nada de conteúdo, só tenho os meus produtos. Que tal a gente inserir um pouco de conteúdo no seu dia a dia, né? Aí você pode compartilhar em redes sociais, ensinar o seu usuário como utilizar os seus produtos, ensinar o usuário sobre o seu segmento, né? Então, se eu sou um site de eventos, igual, sei lá, São Paulo Center, o que eu posso oferecer para o cara? Eu posso dar dicas do cotidiano, como dar uma boa palestra, como se portar em um evento, quais as dicas para ir em um evento, né? O nosso amigo ali, o Marcelo, tem um mini roteadorzinho que pluga no cabo, é sensacional, depois pergunte para ele, ele também vende isso, né? Nada... fazendo jabá, mas eu quero um de graça, de preferência, e pelo jabá, né? E assim, tem um aparelhinho que ele pluga ali e ele pode levar isso para qualquer evento. Ou, quais são 10 dicas para você conseguir se sair bem no evento? Leva um caderno, leva um computador, leva uma tomada, adaptador de tomada, né? Porque tem lugar que é padrão novo, padrão velho. Então essas dicas para alguém, para um site de eventos e tudo mais, seria interessante. Ou até mesmo dicas do dia a dia para a pessoa visitar outros eventos que tem, um pouco mais sobre as empresas que fazem coisas aqui. Então, essa ideia do conteúdo varia muito de site para site. Não tem muito receitinha de bolo. Mas fica a dica para vocês já pensarem se tem que criar conteúdo ou não, se tem que contratar alguém, se tem que ter algum jornalista ou não no trabalho. E que tipos de conteúdo que você vai produzir? Tipo isso que a gente está fazendo com o Cadu agora. Finalmente a gente contratou uma empresa para filmar o nosso curso, para fazer um vídeo institucional. Então, a hora que vocês voltarem daqui uma semana na página do curso, vai ter lá um videozinho mostrando vocês. Tipo, todo mundo aqui no curso vai ter depoimento, né? Convido vocês a deixarem depoimentos aí pra gente, vai ser de grande ajuda. Mas vai ter aquela sensação do que acontece ali dentro. Então, tem muitos sites de e-commerce que estão trazendo vídeo para dentro do e-commerce, mostrando o produto. Olha, essa aqui é a lavadora de roupa Brastemp, 10 quilos. Ela tem lava-roupa modo 1, modo 2, modo 3, automático. Aqui tem aquele refil novo, né? Que eles põem, você vira um homem inteiro, né? Dentro dele, o Ariel, você imagina. Bom, você coloca lá, você não precisa recarregar de novo, ele tem todo um compartimento só para isso, é bem mais automático, é mais silencioso. Você pode mostrar tudo isso no vídeo. É isso que as empresas de e-commerce estão fazendo. Não é só mais bater fotinho, é mostrar o produto, mostrar quase como se o cara estivesse pegando ali o produto, para ele sentir um pouco mais de emoção e ele conseguir comprar. Teve um estudo que saiu agora, recente,
se eu não me engano, que lá nos Estados Unidos, depois eu posso mandar no Twitter quando eu voltar ali para trás, que cerca de as empresas de e-commerce que investem na criação de vídeo, até uma boa para você, viu, Cadu? As empresas de e-commerce que investem em vídeos aumentam em 30% o revenue, né? O lucro, né? Perdão, o lucro não, a receita da empresa. Então vendem 30% a mais, simplesmente por colocar vídeo. E vídeo é barato. A produção de vídeo é barato. E você faz uma vez. Fez uma vez para aquele produto, vai embora, tá? Então você pode botar a personalização, colocar de fundo, colocar o logo da tua empresa no vídeo. Então não tem como o concorrente copiar. A imagem, o cara vai lá, clica com o botãozão direito, né? Ah, chupinhei do meu concorrente, botei as fotos que ele tirou. Quem vai pegar? Agora o vídeo, sendo você, uma pessoa com a camisa da empresa, só se ele botar um borrão assim, igual a Rede Globo, às vezes, alguma televisão põe, fica bem estranho. Você fala, meu, tem alguma coisa estranha ali, né? Então ele põe, mas aí tem o logo da tua empresa, não tem como ele tirar. Isso é seu, ninguém vai tirar, ninguém vai roubar. E ainda tem uma técnica ainda que o Daniel vai falar, acho que ele fala no page ali, de você conseguir aparecer com a imagem do vídeo, ele vai mostrar a imagem do vídeo no resultado de busca. Então você grava o vídeo, aparece no Google com uma imagem do lado do seu resultado. Beleza, você aumenta mais ainda os cliques, você aumenta a conversão e aumenta os cliques. Então o investimento se paga, tá? Se você tem o tracking de Analytics ou não, você detectou, eu não tenho Analytics, o cara falou lá atrás, não tenho Analytics, então vou ter que instalar. Vou ter que dar um treinamento para TI, às vezes compensa você chegar na empresa e dar um treinamento, pegar esse material, a parte on-page, e passar para o pessoal de TI. Por quê? Tudo que for sair novo, pode não sair 100% redondo em termos de SEO, mas eles vão ter uma mãozinha já um pouco melhor. Ele já vai saber, eu tenho que fazer um URL amigável, tem que ter o arquivo robots, eu tenho que ter no editor ali, no gerenciador, um lugar para editar um título. Ele já vai aprender um pouco disso. Então, essa parte de treinamento funciona muito, tá? Assim como treinamento para redação. A gente sabe que jornalista sabe fazer o texto dele, mas a gente entende de Google, então ele entende de escrever e a gente entende do que o usuário pesquisa no Google, não do que só o usuário quer. Mas a gente pode alimentar os jornalistas com ideias, com fundamentos do que as pessoas estão procurando na web para eles produzirem esse conteúdo. Então, no treinamento da redação, às vezes você pode ensinar ele como fazer essa busca de informação. Porque se ele usar a mesma metodologia que você, no final das contas vai te dar mais resultado. Olhar o público-alvo, fica de olho, né, se você está direcionando, falando da forma correta com o público-alvo. E, por fim, né, pessoal, se vocês quiserem, tem essa planilha pronta lá no Zip que vocês estão baixando. Tem essa planilha e façam sempre. Isso aqui é o básico. Parece bobeira, mas você conseguiu definir o que o cara quer, todas as experiências passadas dele. Você conseguiu definir se ele tem raiva ou não de concorrente, se ele tem planos futuros, como que está a situação do site dele, e aí você pode começar um projeto. Do contrário, não é só chegar e falar, vou fazer SEO, vou ganhar link aqui pro cara, posicionar ele bem e tudo mais. Beleza, passou um momento de empolgação aí do primeira hora, faz um briefing, olha direitinho qual que é o projeto. Começa a sua semana, quando você voltar para o escritório, trabalhar, fazendo um briefing do projeto. Você vai ver que você vai conseguir responder várias das suas perguntas. Tá? Às vezes fica na sua cabeça, será que eu estou no caminho certo? Esse briefing responde. Tá? Então, eu passei aqui o briefing para vocês. Nos próximos módulos, a gente vai falar do planejamento, execução e relatórios. Né? A gente tem sempre no final de cada módulo um pedido. Né? Enquanto a gente faz essa substituição, Frank, vem para cá. Eu peço que vocês acessem o nosso endereço aqui. Deixem um feedback para a gente poder melhorar o curso sempre para vocês. Né? Tem alguma dúvida sobre briefing? Não sobre implementação, acho que a gente vai falar mais de implementação nos próximos módulos. Ou tá tudo beleza? Legal? Tá bom.